Eu sou o Rafael Leike, sou editor do blog Viaja Bi, focado no público LGBT. Sou diretor de turismo da Câmara de Comércio LGBT brasileira. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o turismo LGBT no Brasil. E a Câmara de Comércio agora está se fundindo com a ABT LGBT, que muita gente já conhece também. Vai ser a Câmara de Comércio e Turismo LGBT brasileira. E mais novidades a gente vai passar pelas redes sociais também para vocês. Eu estou aqui com 3 pessoas especialistas em turismo e que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mariana Aldrigue é professora e pesquisadora, atuando na aproximação entre academia e mercado de trabalho, diretamente no posicionamento dos jovens talentos nas empresas do setor. É mestre em Ciências da Comunicação, doutora em Geografia Humana. Esqueci de mais alguma coisa, Mariana? Não. Deixa eu colar aqui, a minha colinha dos currículos está aqui. Peraí. O Roberto Dunkel é fundador e CEO da agência Friendly Tour, trabalha há 11 anos já com turismo LGBT e é ex-diretor da Brache, que agora é ABT LGBT, que está se fundindo com a Câmara. E o Rodrigo Arévalos, que é analista técnico administrativo no Ministério do Turismo, que trata principalmente do turismo social, que inclui o turismo LGBT. E a gente vai conversar um pouco agora sobre como funciona o turismo LGBT aqui no Brasil. Tem umas perguntas para cada um, a gente vai conversar um pouco e depois no final a gente abre para perguntas, tá bom? Queria começar com o Roberto. Roberto, qual que é o maior desafio de operar para o público LGBT? Eu acho talvez ficar em pé seria melhor, né? Não estamos ouvindo ele, né? Espera aí, deixa eu pedir ajuda aqui. Vem aqui para ver se a não gente soltou. não está ouvindo ele. Cadê seu... Tá. Só para ver se não soltou, né? Rodrigo, a gente está ouvindo você? Deixa eu ver, fala Sim. aí. Sim? Tô ouvindo. E eu? Também estamos ouvindo. Deve ter soltado. Eu vou começar então com Não. o Rodrigo, enquanto isso, pode ser? Fala. Rodrigo, eu queria entender levantar aqui. qual que é a posição do Ministério do Turismo em relação ao turismo LGBT. Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Bem, meu nome é Rodrigo, estou aqui representando o Ministério do Turismo. Estão me ouvindo? Não? Está ouvindo? Sim. Sim ou não? Estão ouvindo? Ah, tá ok. Sou representante do Ministério do Turismo, turista, gay, assumido. E, bem, o Ministério do Turismo, ele entende o turismo LGBT como um dos segmentos do mercado que mais vem crescendo nos últimos anos. E é um nicho muito atrativo para os destinos turísticos. Existe uma pesquisa que aponta que aproximadamente que o turista LGBT gasta em média 30% a mais e viaja 4 vezes mais do que os demais segmentos. E a OMT ela também afirma que o turista LGBT representa 10% do total de viajantes pelo mundo e movimenta cerca de 15% do faturamento do setor. Não sei se estão me ouvindo mesmo, porque aqui está um barulhinho. Bem, o Brasil ele já é considerado um destino turístico para o público LGBT, inclusive para o público interno, né, para o público doméstico. Existem alguns destinos já sabidamente ditos LGBT friendly, como nós temos o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Entrou uma música agora aqui. Entrou uma música aqui. Alô? Não fui eu. Ah, fui eu que apertei. Perdão, gente. Só para descontrair. Então, existem alguns destinos que já são brasileiros que são reconhecidos são considerados, LGBT friendly, inclusive pelos próprios brasileiros. E o turista LGBT, ele, além dos interesses, obviamente, das riquezas naturais, da diversidade cultural, ele também tem interesse por aquilo que é destinado a ele, aquela programação, aqueles eventos que são ligados a ele. E existe uma tendência também do turista LGBT de dar preferência aos meios de hospedagens que se consideram LGBT friendly. Então, é óbvio que o turista quer chegar num hotel e quer ser bem recebido, independente de sua orientação sexual ou seu gênero, certo?
aliás, falando dessa questão dos destinos LGBT friendly, eu já queria abrir um parênteses aqui para dizer que o Ministério do Turismo ele não reconhece ele não tem parâmetros para dizer se um destino é LGBT friendly ou não, sabe? Isso não, o Ministério do Turismo não definiu nenhum parâmetro para isso, certo? Então, assim, esses destinos ditos LGBT friendly são os próprios destinos que se consideram gay friendly, LGBT friendly, e as associações do setor é quem vão dizer se elas são mesmo LGBT friendly ou não, tá? Só para deixar claro que o Ministério não certifica um destino como LGBT friendly, tá? Rodrigo, te interrompendo, a gente não tem uma certificação, mas você pode definir quais são os principais destinos LGBT friendly no Brasil? Que depois eu queria estender essa pergunta para todo mundo. Claro. Hoje nós temos que os destinos brasileiros que são considerados LGBT friendly, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Salvador e Recife. Certo? Tá. Eu queria também aproveitar para falar que o próprio Plano Nacional de Turismo, ele prevê como uma de suas ações a formulação de política pública que possa atender os segmentos de demanda, segmentos turísticos de demanda, que se inclui aqui o LGBT. Tá? Então, assim, respondendo mais especificamente a pergunta, o Ministério do Turismo reconhece o turismo LGBT como um segmento prioritário de demanda. Tá. Okay? Eu queria estender essa pergunta também para a Mariana e para o Roberto. Roberto, na sua agência, quais são os principais destinos friendly que são buscados pelo público? Bom, primeiramente, de novo, né, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente trabalha muito... A gente trabalha muito na... Parou? Não, tá ótimo, caiu o seu fone. É muita tecnologia pra gente. Tô difícil hoje. Primeiramente, boa tarde, eu queria agradecer o convite. E eu vou falar um pouco mais aqui do micro, né, que é a agência de turismo, né? Eu não estou ligado a questões públicas, né? A gente está lá na lida, no dia a dia. A minha empresa ela trabalha já há 11 anos no mercado de turismo LGBT e a gente foi modificando um pouco com o tempo, principalmente pela questão das ofertas, né? O Brasil ainda, infelizmente, a gente tem pouca oferta exclusiva para o público LGBT, em termos de festa, né? Cruzeiros, gays, que é o que a grande maioria dos nossos clientes procuram. Então, a gente acaba trabalhando mais com o turismo internacional. No Brasil, a coisa fica um pouco mais sazonal. Então, a gente trabalha Réveillon e Carnaval, principalmente Rio de Janeiro e Florianópolis. Essas são as principais. E depois, internacional, a gente tem muita procura de Europa e os cruzeiros gays que estão distribuídos aí pelo mundo, né? E o que esse turista LGBT mais procura? Desculpa, peraí que caiu aqui. Oi. O que o turista LGBT que chega até você mais procura, além de ter um destino sem preconceito, qual que é a principal demanda desse cliente? Bom, a gente tem notado muito que a procura é por grupos, saídas de grupos, né? Todo mundo pergunta, você não vai ter um grupo LGBT, né? Então, cada vez mais a procura, na nossa experiência, é essa. E a gente tem organizado já algumas coisas, principalmente saída para cruzeiro gay. A gente acaba organizando esses grupos são organizados em WhatsApp e depois a gente vai quando chega no momento do evento ou da viagem, o pessoal já está bem conhecido e isso tem agradado muito não só quem viaja sozinho, mas também quem está viajando em casal e quer agregar. E, Mariana, agora eu queria ver com você, na parte da academia, como que esse segmento LGBT é visto na academia e os principais... existem países que são referência nesse segmento? É legal porque a gente faz uma ginástica, hein?
Isso não foi muito bem pensadinho. Obrigada pelo convite, obrigada Marcelo pelo convite, obrigada a todo mundo por esses 40 minutos de atenção. É muito curioso porque, assim, no Brasil, principalmente, muitos alunos se interessam por estudar o tema. Como eu moro em São Paulo e trabalho em São Paulo já há mais de 20 anos, é muito curioso que todo ano o aluno que chega acha que ele é o primeiro a estudar o efeito econômico da parada gay, que ele é o primeiro que descobre que tem um potencial de compra, né, o DINK, Double Income No Kids, e eu já falei para eles, eu não aguento mais orientar trabalho que fale a mesma coisa. Então, ou a gente vai para uma linha nova, ou então não vai conversar comigo, conversa com um professor mais velho. E aí eles ficam bravos, enfim, porque, claro, para eles é a primeira vez que aquilo se consolida como informação organizada. Mas, o que tem acontecido? Já existe no Brasil algumas linhas de pesquisas mais estruturadas, tem alguns professores estudando não apenas o comportamento de consumo, mas também, por exemplo, homens casados que se intitulam héteros, mas fazem viagens internacionais por experiências gays. Então já tem doutorado, com isso tem artigo publicado, tem padrão de consumo por famílias queer, já tem também publicado aqui. Então sempre depende do perfil de quem está estudando. Internacionalmente, o que a gente tem? A partir do momento em que algumas associações passaram a emitir relatórios, outros estudiosos se apropriam. Quem tem bons dados? A Austrália, o Reino Unido, a Alemanha e alguma coisa nos Estados Unidos. A Espanha tem produção, aí a falha é minha, pessoal. Eu normalmente não leio os artigos em espanhol, eu dou preferência para as leituras em inglês. Eu sei que tem produção, eu é que não conheço, então não poderia compartilhar com vocês, mas especialmente por conta dos festivais espanhóis, certamente existe alguma coisa. Legal. E voltando para você, Rodrigo, eu queria entender se da parte do Ministério do Turismo, existe algum plano de ação para esse segmento do turismo LGBT? Se tem uma verba alocada? Sim. Bem, vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona dentro do Ministério do Turismo, né? O turismo LGBT, ele é trabalhado dentro do Ministério no âmbito do turismo social. E esse turismo social é uma competência da coordenação de turismo responsável. Então, assim, existe uma série, um leque de temas que são abordados. E regimentalmente, inclusive, compete a essa coordenação de turismo responsável realizar ações de sensibilização visando a inclusão dos segmentos prioritários de demanda, entre eles LGBT. Então, nós temos, nossas ações são ações de sensibilização. Eu até trouxe aqui essa publicação, eu não sei se ela é de conhecimento de todos. Esse guia foi lançado em 2016, o Guia de Dicas para Atender Bem o Turista LGBT. Então, esse guia ele é fruto de uma parceria entre o Ministério do Turismo, o CNCD, que é o Conselho Nacional, Mostra mais alto. sim, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, do qual o Ministério do Turismo faz parte, e do Ministério da Justiça. É um guia que ele foi lançado tanto em meio físico como ele está disponível na internet. Tá? Se vocês procurarem na internet, Guia Dica para Atender Bem Turista LGBT, vocês vão encontrar lá, está de acesso a todos, vocês podem ler, se informar, divulgar. E a estratégia de divulgação foi o seguinte, foi distribuído aproximadamente 19 mil exemplares para as secretarias estaduais de turismo, que foram as responsáveis pela disseminação desse material no âmbito estadual, tá? Mas, obviamente, como eu já falei, ele está disponível na internet. Então, assim, o Ministério, sempre que tem uma oportunidade, nós trabalhamos essa questão mesmo de sensibilização, de divulgação do material que já foi produzido, tá? Sempre que a gente tem algum espaço, nós trabalhamos o turismo social como um todo, tá? E esse principalmente para o mercado interno, e aí, pensando no mercado externo, também tem ações. Quais são as ações para o mercado externo, colocando o Brasil como LGBT-friendly no mapa mundial? E quais são as principais nacionalidades de estrangeiros que vêm para o Brasil buscando esse tipo de turismo? Certo. Bem, então é importante a gente fazer aqui uma pequena distinção entre as competências do Ministério do Turismo e da Embratur, né? Felizmente não temos nenhum representante aqui da Embratur, mas quem é responsável
pela promoção do país lá fora é a Embratur. Então, como se o Ministério do Turismo, ele constrói a política e a Embratur, quem lá fora é responsável por essa divulgação. Então, assim, infelizmente não tenho dados muito precisos a esse respeito, né? Nem me compete, eu acho que não viria muito ao caso. Mas, assim, da consulta que eu fiz aos representantes da Embratur, o que eles me informaram foi que, bem, dependendo da disponibilidade orçamentária, a Embratur ela participa dos principais eventos do setor, com parceria com os atores nacionais e com os destinos LGBT friendly, no sentido de reforçar essa imagem do Brasil como um destino LGBT, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar aqui com relação às ações. Eu queria falar também sobre um aspecto bem importante, que é a questão do Conselho Nacional de Turismo. O Conselho Nacional de Turismo, que agora, esse ano, veio formado por diversas câmaras temáticas. E agora, esse ano, o Conselho vem retomando as atividades de algumas câmaras. E uma dessas câmaras era a Câmara de Turismo Sustentável e Infância. E como esse é um tema que agora é de responsabilidade da coordenação de turismo responsável, então houve uma mudança dessa Câmara de Turismo Sustentável e Infância, foi transformada numa Câmara de temática de turismo responsável. Então é no âmbito dessa Câmara, que isso foi decidido na última reunião do Conselho, é que vai ser discutido as questões do turismo social e entre eles o turismo LGBT. Tá? Inclusive a primeira reunião da Câmara Técnica vai ser realizada no mês que vem, está previsto para o dia 3 de outubro, né? E inclusive a primeira pauta dessa Câmara Técnica Câmara Temática é o turismo social, tá? Sim, o turismo responsável engloba um leque de temas, então obviamente que a gente precisa tratá-los separadamente pouco a pouco. Mas assim, o primeiro tema a ser tratado vai ser o turismo social. Então é aqui onde a gente vai poder discutir mais pontualmente essa questão do turismo LGBT. Tá ok? Perfeito. E, Roberto, se tratando do contato direto com o público, você tem algum nicho que você aposta mais dentro do turismo LGBT? E queria que você aproveitasse e contasse qual é o maior desafio de lidar com esse público especificamente. Bom, na verdade, a gente foi vendo com o tempo de que dentro mesmo da questão LGBT havia uma segmentação dentro da segmentação, né? Então os interesses eram diferentes. Então hoje, atualmente, a gente trabalha e no site a gente acabou dividindo isso, né? Festas para ursos, festas de fetiche, as paradas, os cruzeiros. Então a gente foi percebendo que existe sim um interesse diferenciado. Então eu acabo trabalhando, permeando aí todos esses vamos dizer, subsegmentos aí da questão LGBT. E a segunda pergunta era... Qual o maior desafio para trabalhar com esse público, com esse segmento? Eu acho que o grande desafio nosso hoje é fornecedores, né? É a inexistência no Brasil de fornecedores específicos para a questão do turismo LGBT, né? Então, assim, uma cidade como São Paulo, por exemplo, a gente não tem um hotel que pudesse ser classificado como, que se assume como gay friendly ou como um hotel gay mesmo. E isso também acaba indo para as demais regiões, né? Então, a falta de fornecedor, que no exterior a gente vê isso, né, hotéis gays, e as pessoas procuram esse tipo de experiência. Então, porque uma pessoa, hoje em dia todo mundo sabe, você pode comprar um produto turístico na internet, né, dentro da sua sala, você entra lá e compra hotel e tal. Mas, às vezes, essa experiência de estar num hotel gay, isto é o que a pessoa procura. E é isso que a gente, infelizmente, ainda não tem no Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Entre os fornecedores, tem fornecedores que são mais fáceis de trabalhar ou mais difíceis? Eu acho que, na verdade, o que falta é as pessoas entenderem que o turismo, quando se fala de turismo LGBT, sempre se pega os dados americanos e europeus. E o Brasil é um pouco diferente em relação a isso, né? O pote de ouro no fim do arco-íris, eu ainda não vi, trabalhando em 11 anos. Então, esses milhões de dólares que se vem, que se fala, para a gente é um pouco diferente, né? Então,
tem essa dificuldade. Beleza. Para a gente fechar, eu queria falar com a Mariana se a gente tem quais os estudos a gente tem disponíveis para entender o tamanho e as características do turista LGBT. O mais importante é o relatório da UMT, que foi divulgado em maio agora, que se chama Segundo Relatório Global de Comportamento do Turismo LGBT. Ele, vamos dizer, umas 40 páginas está focado em políticas e as últimas páginas usa exemplos de vários lugares do mundo, inclusive da Parada de São Paulo, para mostrar como que ela foi estruturada e o que ela oferece. Eu diria para vocês que hoje a melhor fonte de informação não está nas pesquisas acadêmicas, apesar de eu ser uma professora. Por quê? Porque elas são antigas. Toda vez que uma pesquisa acadêmica é publicada, ela já está datada, ela tem no mínimo 1 ano e meio, ela foi usada com dados antigos, com teorias antigas. Então, quem tem produtos bons para oferecer para vocês? As principais associações, e aí acho que a IGLTA é a que lidera a produção de white papers, tem o Clóvis que está aqui e tem outras pessoas que representam também algumas associações que podem gerar esses dados. Agora, só para completar uma fala do Roberto, que eu acho que é importante a gente não perder o foco, é assim: quase ninguém em nenhum segmento gosta de se pôr uma etiqueta. Então, claro, né, eu até aprendi com o Wellington isso na terça-feira. Tem um grupo de LGBT que vai fazer questão do cruzeiro gay, da balada gay, etc. Por quê? Porque essa pessoa já passou por uma vida super difícil, ela já saiu do armário, ela já enfrentou todas as lutas, ela se assume, ela vai e encara. Isso provavelmente, gente, é menos de 20% da comunidade gay. Então, há um grupo de gays que ainda faz compras tradicionais, que não vai te dizer abertamente o que ele quer, e é para eles que a gente tem que pensar um produto inclusivo. Né? É muita gente que assim, precisa ainda se conter dentro do seu próprio armário por questões familiares, por questões religiosas, e a gente não pode simplesmente não oferecer oportunidade. Então, na medida do possível, especialmente quem é agente de viagem, leiam sobre tendências de consumo, leiam sobre novos produtos, sempre que possível, insira uma informação sobre o mercado LGBT, mesmo que o seu cliente diga que não é. Por quê? De repente você fala, olha, você está indo para São Paulo, a região do Largo do Arocho tem as melhores baladas gays. Se a pessoa reagir negativamente, não fala mais disso, mas de repente é uma informação útil. Então, relatórios sobre comportamento de consumo, sobre música, sobre moda, sobre tendências de compra são muito úteis e são informações que vão ajudar vocês a montar melhores produtos. Tudo bem? Beleza. A gente vai abrir para perguntas agora. Tem uma primeira pergunta que é daqui da Vila do Saber, que aí quem se sente confortável pode responder. Buenos Aires, sem pestanejar, há muito tempo assistiu a bandeira da diversidade no turismo. No Brasil isso não ocorreu de forma tão intensa. Por quê? Há políticas públicas de apoio a isso? Perdão, poderia repetir a pergunta, por favor? Claro. Buenos Aires há muito tempo assistiu a bandeira da diversidade no turismo e isso não aconteceu no Brasil de forma tão intensa. E eles queriam saber por que, se há políticas públicas de apoio a isso. Certo. Bem, inicialmente, como já havia dito, as nossas ações no Ministério do Turismo elas são mais no sentido de sensibilizar. Não adianta a gente vender o turismo como o destino como LGBT friendly, falar venham para cá, sendo que os prestadores de serviços não estão preparados ainda. Então, é nesse sentido que o Ministério vem, primeiro, trabalhando na base, com a questão dos prestadores de serviços, para então a gente poder intensificar essa questão. Mas também, inclusive no Ministério, nós temos um setor responsável por eventos, especificamente falando a questão da Parada Gay, né? Nós temos um setor que é responsável por eventos. Então, esse setor ele abre editais de eventos, onde os interessados se candidatam e existem uns critérios que se devem seguir para poder ter o seu projeto contemplado. Tem que comprovar a questão da movimentação turística e por aí vai. Então, sim, existem algumas alternativas, porém a gente vai intensificando pouco a pouco e vai melhorando, tá bom? Perfeito. Alguém quer complementar alguma coisa? Roberto, Mariana? Eu acho que é importante a gente não perder de vista que Buenos Aires se assume como um destino gay na promoção internacional.
Tá? Então, assim, se você vai a Buenos Aires e conversa com um cidadão comum, provavelmente ele não sabe disso e muitos deles podem não concordar. Então, é uma questão estratégica de empresários. Então, assim, o que acontece? Se um grupo de empresários de uma determinada cidade investir, começar a promover São Paulo como capital gay em alguns destinos que a gente não é promovido, a gente vai ficar famoso por isso. Então, assim, tem que olhar como que as pessoas se organizam. São Francisco, por exemplo, que eu considero a capital gay mundial, tem uma comunidade muito conservadora também, mas eles enxergam o potencial econômico da atração do público. O que eu sinto falta hoje, ou melhor, não é nem sinto falta, eu acho que a gente vai precisar refletir, nessa dualidade, nessa guerra de Facebook, de Twitter, de Instagram, entre fundamentalista religioso e as pessoas pró-diversidade, a gente vai ter que ver quem serão os líderes corajosos para levar a bandeira da diversidade, para levar a bandeira da inclusão e do respeito ao próximo. Então, assim, não acho que vai ser fácil, no próximo ano, alguma cidade brasileira levantar uma bandeira do arco-íris e sair simplesmente se promovendo assim. Eu confio mais na promoção pelo grupo empresarial. Então, assim, a associação dos hotéis, que tem esse serviço, as baladas, as agências, quem tem foco, se organiza e se promove, porque aí o resultado eu tenho quase certeza que é garantido. Beleza, vamos abrir para perguntas. Posso usar esse mesmo? Para pergunta, posso usar esse mesmo? Meu nome é Welton Trindade, eu sou da Guia Editora, a gente faz guias turísticos gays em 7 capitais brasileiras. E minha pergunta para o Ministério do Turismo, e além disso, eu também sou organizador da Parada do Orgulho LGBTS de Brasília e colaboro com a organização da Parada de São Paulo. No início do ano, a gente teve uma reunião com o ministro do Turismo. Elencamos 7 pontos. Dentro dos pontos colocados e prometidos por ele, prometidos pelo ministro, a gente queria fazer uma oficina com paradas LGBTs em São Paulo para capacitar os organizadores das paradas LGBTs como o potencial gigantesco de atração turística que são esses eventos. E abrir editais para financiamento das paradas, como já aconteceu há muito tempo. Nada disso foi cumprido. A reunião, eu participei diretamente da negociação. Não temos verba. Só pode ir um técnico do Ministério do Turismo. Não temos verba para passagem. 10 organizadores, 10 principais capitais brasileiras se reunirem em São Paulo para discutir sobre o potencial turístico e a sensibilização dos organizadores de paradas LGBT sobre a questão da atração turística, que eu sou ativista também. Eu sei que nós precisamos, ativistas, organizadores dessas paradas, da sensibilidade sobre isso, sobre como organizar um evento de potencial turístico para alavancá-los. Não tinha dinheiro para passagem de 10 pessoas e hospedagem de um dia. E a questão de linha de financiamento, eu sou organizador da Parada de Brasília, eu fui atrás do financiamento e o único edital do setor de eventos do Ministério do Turismo não financiava organizações sociais, organizava apenas governos com eventos em que os governos fariam. O governo do Distrito Federal estava aberto a receber o dinheiro para nos ajudar, mas não poderia devido à restrição do edital do Ministério do Turismo. Então, por favor, sensibilização é importante, mas não basta. Posso pedir licença para responder, Rodrigo? Sim, por favor. Welton, Isabel, a gente conversou muito durante esse período. Realmente tentamos, de uma certa forma, conduzir e participar. Mas é isso, a gente tem às vezes, alguns entraves, até institucionalmente alguns entraves. Um deles é essa questão que nós esperamos resolver agora dentro dessa Câmara Temática, de traçar uma diretriz mais específica e pontual para o LGBT, para esse segmento dentro do Ministério. E eu acho que isso era uma coisa que estava pegando. Por isso a gente vinha há um tempo brigando pela retomada das câmaras e pela criação desta Câmara que não existia. Então hoje a gente tem esta Câmara, que a primeira reunião acontece dia 3 de outubro. A Câmara ela é composta por membros do Conselho Nacional, que são entidades representativas do setor, então tem uma limitação de 15 membros,
porque se tu abre demais também vira uma discussão e não se decide nada, mas em alguns momentos nós poderemos chamar, porque é como o Rodrigo disse, a gente tem um leque de assuntos dentro da coordenação, dentro dessa questão do turismo responsável. Vai da acessibilidade, o idoso, o LGBT, sustentabilidade, não vou nem enumerar aqui, mas existe isso. Então, dentro dessas questões, a gente vai criar GTs de trabalho para tratar cada um. E quando for por ocasião de tratar a questão LGBT, provavelmente a gente chame algumas instituições como convidada, isso vai ter que ser acertado porque existe uma coordenação técnica e uma coordenação que é do setor como um todo, dos prestadores de serviço que estão no conselho. Então isso tem que ser acordado, mas a gente tem a possibilidade de trazer alguém para representar e construir junto esta política conosco. Então eu acho que é isso que talvez nos dê uma outra visão, a gente consiga ampliar mais essas questões e realmente hoje isso acontece através de editais, tem algumas restrições como tu mesmo colocaste, mas a gente vai tentar melhorar e construir um caminho, trilhar um caminho que amplie mais essas políticas dentro do Ministério. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou de Bonito, sou empresário lá em Bonito, dono de atrativo. Já sou presidente de associação de atrativo, já fui presidente do Contour muitos anos. Bonito também ganhou um título internacional de melhor destino em turismo responsável do mundo, por uma questão de controle de capacidade de carga, enfim, uma coisa muito interessante. É a minha visão e minha pergunta particular. Se me chamarem de preconceituoso, não é. Eu acho que isso é um pós-conceito de observação. É para a Mariana e para o Roberto. Veja, eu já participei, não só aqui no Brasil de feiras, mas, por exemplo, na ITB Berlim, na WTM, já fui em feiras internacionais que tem a coisa do LGTB. Eu me pergunto, a comercialização disso, quando a gente está falando e realmente, nesse mundo que a gente vive de ser direita, esquerda, ser gay, não sei, essa burrice que anda por aí, veja, eu vi por parte de países, painéis imensos, você tem lá um lado da feira e o lado LGTB. Em todos os países, Brasil, Austrália, México, sempre a venda do LGTB é extremamente provocativa sexualmente. Quer dizer, juro, do México era um índio inca lá de sunga, sabe, dançando. Eu estou falando, não é por preconceito, eu fico falando, quer dizer, é o que a Mariana falou. E o resto que é gay ou que não é gay, ou que é casado ou não é gay, sabe? Quer dizer, LGTB é obrigatório a ter o rótulo, a andar de bando, e a ter corpo sarado. Quer dizer, é a maneira como é vendido. Isso me incomoda, sabe? Eu acho que não está defendendo a diversidade. Eu acho que acaba essa confusão, assim. Isso é por observação minha, tá? Principalmente na área de turismo, na hora que eu vejo as vendas. Eu acho que a discussão some. Sabe, fica a coisa do estereótipo só. É uma observação minha. Quer falar primeiro? Posso só inserir uma informação para a gente debater isso ainda mais? Quando a gente fala de publicidade, a gente tem sempre os estereótipos colocados e nos destinos hétero a gente também tem as mulheres com biquíni e tudo mais. Então eu queria inserir essa informação para a gente debater. O que eu queria dizer é o seguinte, a Mariana tinha falado dessa questão da inserção de todo mundo, né? Eu sou uma agência de turismo LGBT, então assim, eu não atendo, primeiro que eu não sou nenhuma agência de porta, de rua. Quando a pessoa chega até mim, ou ela já procurou, ela já procurou no site, ela já entrou e ela já viu a minha oferta, né? Então ela já chega sabendo já deveria chegar sabendo o que quer e a gente acaba ajudando, dando uma pincelada aqui ou lá, dentro do padrão daquilo que a gente tem a oferecer, que foi o que a gente construiu. Não tenho esse apelo sexual, como você falou. Inclusive, a gente trabalha com todas as idades e a gente tem até clientes que são mais velhos e que realmente não querem isso, né? Então, não querem balada, não querem. Então, por isso que a gente trabalha com essa divisão, mas também oferece para ele, se ele não quiser, um turismo clássico que você pode estar procurando. Pode falar com a Isabel ou comigo.
Eu acho engraçado porque quando eu dou aula de turismo de lua de mel, eu falo para os meus alunos, você já viu alguma noiva com celulite na praia? Assim, nunca tem marido gordo, né? Nunca tem cachorro na praia. Então, assim, estereótipo é fundamental para começar a formar uma imagem. E, claro, a cena gay masculina, vou te falar, é de dar inveja em muita mulher, porque um monte de homem bonito, puta desperdício, né? Mas eu acho que a gente tem que achar o caminho do meio, Marcos. Assim, eu acho, fugir do estereótipo te deixa sem foco, né? Eu diria assim, pensando que você vende bonito. Bonito, por mais que atenda todos os tipos de turista, o turista focado em natureza e de aventura se identifica com o destino. Ele gosta de dizer que ele faz parte. Então, assim, se eu tenho problema com a minha autoimagem e estou indo para um lugar onde todo mundo é lindo, por algum momento eu sou linda, né? Eu faço parte de um momento lindo. Então, eu não abriria a mão do estereótipo porque eu acho que ele compõe. Mas é o que eu falei da tendência de consumo. A gente não pode esquecer nunca. E eu volto com o exemplo de casamento. Todo mundo quer um casamento real, todo mundo quer gastar a lua de mel de 5 milhões de dólares, a gente não tem, a gente vai adaptando. Então, criar mecanismos internos ou até treinamento interno na agência onde você trabalha para sensibilizar o olhar, né? Para perceber se essa pessoa que está querendo comprar alguma coisa está disposta à exibição do corpo ou ela já é alguém que prefere um espaço mais fechado. Mas eu concordo com você, nada que é extremado também vai nos ajudar. Então é meio budista a minha resposta, vamos achar um caminho do meio. O estereótipo ajuda a identificar e depois a gente desconstrói, né? E para complementar, o stand da Argentina LGBT ali, ele não tem nenhuma foto de homem, assim, então acho que também existem os dois lados e tem espaço para todo mundo. O turista LGBT não é um turista, são vários turistas. Eu sou Marcelo, eu tenho uma operadora em Megatur e eu vendo muito LGBT. Além disso, eu sou presidente da Associação de Turismo LGBT também. Acho que um dos grandes... Eu não vou escutar o que eu estou falando, que eu vou tirar aqui. Acho que um dos grandes equívocos que acontece hoje numa agência que quer vender LGBT é generalizar o LGBT. O LGBT ele, tem vários segmentos dentro do LGBT. O que acontece é que no LGBT, o que sobressaiu no passado e que está mudando hoje é o gay masculino, ele sobressaiu muito. Então, o gay masculino jovem, ele quer muito balada. Então aparece o corpo, aparece o homem de sunga. Mas hoje em dia, por exemplo, na minha operadora, eu vendo muito lua de mel. Eu faço casamento. Eu vendo viagem de família LGBT. Então, esse gay sarado, de sunga, tudo, nem tem nas minhas promoções. Então, assim, isso está mudando muito. Então, assim, como ele falou, o amor ali da Argentina já mudou. Então, o que nós aconselhamos para as agências que estão entrando no mercado ou querem vender é estudar muito o seu cliente. Estudar o mercado que você quer entrar. E não tentar vender um único produto para o LGBT. Então, tomar muito assim, eu vou vender para o gay feminino, é um tipo de produto. Eu vou vender para o gay mais velho, é outro produto. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai vender. Escolher o produto certo para o seu cliente certo. Então, tem que tomar muito cuidado. Beleza, vamos fazer uma última pergunta e aí se alguém mais tiver pergunta, me avisa e a gente tenta ver se dá o tempo de responder ou se a gente põe para responder depois, tá bom? Por papelzinho. Rafa, na verdade, até pedi a tua ajuda porque você estava comigo agora em Buenos Aires, falando do ministro do Turismo da Argentina, por exemplo. A gente teve a honra de estar com ele. Ele esteve conosco em acho que 2, 3 dias consecutivos durante a nossa convenção em Buenos Aires. A diferença é muito grande. Você vê um ministro do turismo falando, gente, eu estou aqui porque eu respeito vocês, porque eu entendo que o mercado existe e porque eu quero que o meu país continue recebendo LGBT do mundo todo. E as palavras deles é bem, acho que o Rafa até pode depois me ajudar, é falar dessa colocação de planejamento.
né? Porque o ministro separou, quer dizer, ele não só como ministro, mas toda a equipe dele, separaram 4 bases para o trabalho da Argentina. Um deles é o China, que inclusive ele convidou o Ministério do Turismo do Brasil para trabalhar em conjunto, o mercado chinês. Estamos falando aí de milhões de pessoas. O nosso problema do Brasil ficou no visto, que a Argentina já autorizou e já está trabalhando a China. Eles vão, inclusive, pensar na forma de pagamento, porque o chinês não usa mais muito cartão de crédito para viajar. Então, eles têm que usar o celular para pagar. Então, isso vai ser feito na Argentina e já está pronto. O LGBT, eles têm uma campanha anual. Eles sabem o que vão fazer em março de 2018. Eles sabem o que vai acontecer em agosto na Europa. É muito diferente da gente. Nós não temos esse planejamento no nosso ministério, infelizmente. Clóvis, a gente não sabe nem se vai ter ministério, amigo. Não, então, eu só queria esclarecer isso, porque realmente a Argentina poderia ser um ótimo exemplo nosso. Então, os outros mercados, é o mercado de luxo, que eles querem melhorar um pouco mais, que eles já trabalham, onde entra inclusive o mercado chinês de luxo, que estava uma pessoa lá representando isso. E o quarto é o mais voltado para incentivos, não é nem convenção, que eles sabem que até o Brasil ganharia nessa parte. Mas o incentivo de grandes empresas, os incentivos abertos de grupos de incentivo corporativo, tá? Então, eu só queria esclarecer isso, né, Rafael? A gente estava lá, a gente viu que realmente é uma outra... E é muito legal diferente. Complementar que a Argentina tem um papel de líder da América do Sul em termos de política de turismo. A Argentina e a Colômbia são os 2 países que têm as políticas mais proativas de turismo na América do Sul, para quem tem curiosidade. Né? E aí, falando em nome da Câmara de Comércio LGBT, a gente se coloca também à disposição do Ministério do Turismo, porque na Argentina eles trabalham muito em conjunto. As ações LGBT que funcionam lá, elas funcionam basicamente através da Câmara, com o apoio do Ministério. É um trabalho feito em conjunto, esse planejamento e tudo. Então, também coloco a Câmara à disposição para fazer isso junto. E vou dar a palavra que você pediu. Não, eu só queria esclarecer com relação ao mercado chinês, porque tu falasse disso, eu lembrei. Não sei quem é que estava na abertura aqui ontem, mas inclusive o ministro falou sobre isso. Nós estamos trabalhando no mercado chinês, conseguimos ampliar o tempo de visto para 5 anos, isso já foi negociado. Nós temos uma pessoa do Ministério, do gabinete do ministro, que está indo, eu não sei se é esse mês ou no próximo mês agora, está indo à China para tratar dessas questões, então existe uma preocupação. Sabe? E eu esqueci uma coisa, Elton, desculpa, mas quando a gente falou das 10 passagens, nós não podemos, infelizmente. E isso foi por questões do passado no Ministério, que hoje a CGU nos limita a essas coisas. Então assim, a gente vai ter que achar outros caminhos, mas estamos buscando, e o nosso ministro é extremamente... Mas é isso. Mas eu digo para vocês, o ministro é extremamente simpático ao tema, ele recebeu, tanto que nos chamou lá, pediu para tratar, nós tentamos achar algumas soluções. Eu estava na parada, inclusive, estava em cima do caminhão, eu digo, ela precisa me enxergar aqui, vai me atirar daqui. Obrigada, viu? Bom, a gente está com o tempo encerrado. Se alguém tiver alguma pergunta e vocês puderem ficar, a gente conversa por aqui na feira mesmo. Mas agradeço a presença de todos vocês, em nome da ABAV, em nome da Câmara, em nome do Viajabi, em nome da Mariana, do Roberto, do Rodrigo. E a gente tem aqui na feira também, na ABAV, o stand de turismo LGBT, que fica para lá no fundo. Então, quem quiser também conhecer um pouquinho melhor, vamos dar visibilidade a isso. Tá bom? Obrigado.